Olá, meus queridos, graça e paz, eu sou a Giovana Jaques e essa é a Bíblia em Histórias Vivas. Louvado seja Deus nesse dia. Hoje nós seguimos juntos em primeiro livro de Crônicas, nos capítulos 5 a 9, e que Deus nos abençoe aqui nessa caminhada. Mas antes da gente começar, tem muitas pessoas me perguntando qual material nós estamos usando. Nós estamos caminhando com a Bíblia de Estudo do Discipulado e também com a Bíblia Plenitude como apoio. Mas lembrando sempre, queridos, nada substitui a palavra. Esse tempo aqui é apenas um convite, para que possamos mergulhar ainda mais nela, para nós termos aí esse tempo de intimidade com o Pai. Amém? Hoje, a leitura vai começar ali falando de nomes, mas o que parece apenas nomes ganha vida, ganha direção. Esse tempo aqui de crônicas mostra sobre legado, escolhas, consequências e principalmente revelando Deus em cada detalhe. E a história começa ali com o descendente de Ruben, o primogênito de Israel. Mas logo no início a gente já vê um alerta que muda tudo. A primogenitura que seria dele foi perdida. Ele profanou o leito de seu pai e a Bíblia não esconde isso. Ela mostra, ela expõe, ela ensina. E isso nos faz parar e pensar. Que tragédia que é permitir que os nossos desejos destruam o futuro inteiro e ainda afeta gerações. Rubem não foi muito diferente de Esaú, que trocou algo eterno por um desejo imediato. E aqui nasce um cuidado não só com a própria vida, mas com aqueles que caminham ao nosso lado. A história então se move porque o direito de primogenitura que seria dele é dado aos filhos de José. Como primogênito, ele recebe porção dobrada, e isso se manifesta em seus filhos, Efraim e Manassés. 2 tribos, 2 heranças, 2 expressões de promessa. E ao mesmo tempo, o governo segue por outro caminho. O governo vem por Judá. Deus, ele organiza tudo. É muito perfeito. Ele não faz as coisas só por direito, mas ele faz por propósito. E a história aí, vai se abrindo como um mapa aí diante de nós, e nós seguimos ali pelas tribos do leste, descendentes de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés. Homens valentes, guerreiros organizados, preparados. Não é só por força. Quando eles iam à batalha, eles clamavam e Deus respondia. Eles venciam porque eles confiavam. E essa combinação aparece por toda a história. Porque clamor e intervenção, dependência e ação é algo que precisa ser contínuo numa batalha. Homens ali como Neemias, Josué, Davi viveram assim. E Deus continua procurando esse tipo de coração. Mas a direção muda, porque quando a fidelidade se perde, as consequências chegam. As mesmas tribos que venceram agora enfrentam derrota, foram levadas cativas. Transgressão e infidelidade abriram esse caminho de queda. Isso é um alerta direto, porque hoje ser infiel, não manter a palavra parece algo comum. Mas quem carrega Deus vive diferente e forma pessoas diferentes. E a história vai seguindo aqui, mudando de ambiente, porque nós saímos de guerra e entramos agora na presença de Deus, falando da tribo de Levi. E aqui a gente encontra sacerdotes, levitas, cantores, descendentes de Arão, homens separados vivendo para servir diante de Deus, que guardam o templo, ministram, permanecem dia e noite, recebem cidades, provisão, mas a herança deles é outra, é estar perto. Enquanto alguns lutavam, outros sustentavam a adoração. E o povo precisava desse equilíbrio. E a história continua fluindo, tocando outras famílias, Issacar, Benjamim, Naftali, Manassés, Efraim, Aser. Nomes, histórias, vidas registradas, porque nada passa despercebido diante de Deus. Então, no meio de tantos nomes, uma luz acende. Será?
uma mulher extraordinária que edificou cidades, que construiu, que levantou, que deixou marcas. Um detalhe que traz inspiração, que mostra como Deus levanta pessoas, como Deus usa mulheres em qualquer lugar para construir algo que permanece. E aí a história vai avançando e agora nós vemos o crescimento, famílias se multiplicando, se expandindo, mas com consciência, porque não basta crer, é preciso sustentar. E lá vão atrás do pasto, encontram terras boas, férteis, lugares como Saron. Saron é um lugar de prosperidade e existe busca, movimento, responsabilidade. E isso nos chama. Como nós estamos cuidando de quem está crescendo ao nosso redor, como nós estamos alimentando nossas famílias espirituais. E a história aqui vai se organizando novamente. Chegamos a Jerusalém, vemos quem voltou do exílio, quem permaneceu, quem retomou posição, porque Deus ele continua reunindo, restaurando e recomeçando. E então, como um fechamento, ali o nome de Saul aparece novamente. Um lembrete silencioso, não é sobre as coisas não são é importante a gente perceber que não é sobre como começam as coisas, mas sobre como elas terminam. E toda essa construção, essa linha, essa sequência aponta para algo maior. Sempre, sempre Jesus. Cada nome, cada geração, cada detalhe vai conduzindo até ele. Nada está solto, tudo faz parte. E isso alcança o coração. Que tipo de legado estamos deixando? Estamos apenas vivendo ou formando algo que continua? Deus ele continua levantando pessoas que vivem, constroem, sustentam e deixam marcas, porque desde o começo tudo aponta para ele. Essa é a Bíblia em Histórias Vivas e que a leitura de hoje seja um encontro com Deus, que você veja ele até nos detalhes mais simples e que a nossa vida seja uma dessas histórias que continua, que edifica e que glorifica a Deus nas próximas gerações. Amém, queridos? Um grande abraço. Até amanhã.